E aí, bora falar? Bem, gente, eu estou doente, então não reparem minha voz fanha. Se tiver cortes no vídeo, é porque eu estou tossindo muito, espirrando, enfim. Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo em relação à psicóloga Marisa Lobo, tá? Que tem gerado polêmicas aí no Twitter, YouTube, enfim. Então eu queria deixar minha opinião também em relação ao assunto. Bem, gente, conversando com uma amiga minha que é psicóloga, ela admitiu que o que essa Marisa Lobo anda falando é meio que absurdo, porque ela está misturando totalmente a profissão dela como psicóloga com religião. Alguns cristãos estão referindo o caso como sendo perseguição religiosa. Será que é uma perseguição religiosa em relação a ela? Vamos ver, tá? Gente, eu coloquei aqui no box de informação uma entrevista que a psicóloga fez ao Jornal do Meio-Dia da Rede Sat TV Brasil. E nesse vídeo existem alguns trechos que ela fala o seguinte: aos 3 minutos e 23, ela fala: pais que não têm uma fé, pais que não estimulam uma fé em uma criança, elas não respeitam nada, porque ela não tem o que respeitar. Ela vive no relativismo. O que importa é o meu prazer. Depois ela fala: a fé é o freio da sociedade. A religião é o freio da sociedade. Deus é o freio da sociedade. E depois ela fala no vídeo: eu creio, na minha opinião, como profissional, como mãe e como líder da sociedade, que o nosso freio ainda é a fé em Deus mesmo. Ou seja, gente, nessa simples entrevista, ela diz que, digamos assim, pais ateus vão ter filhos sem limites morais, porque o limite moral está em fé em Deus. A pessoa tem, durante toda a entrevista, ela pondera que as pessoas devem enfiar a religião delas nos filhos, que é prejudicial deixar os filhos crescerem e elas mesmas escolher seguir uma religião ou não. Ela diz que isso é prejudicial, deixar a livre escolha religiosa para o filho é algo prejudicial, dando o motivo de que a religião seria um freio para a humanidade. O freio seria o medo? É isso? É isso, doutora Marisa Lobo? Então, ela diz que o conselho está com perseguição religiosa contra a mesma, né? Bem, gente, tem um blog aqui, Nação Pro Família, que postou sobre o Conselho de Psicologia, né, iniciando o processo de cassação contra ela. E um dos trechos, ela diz assim, a psicóloga Marisa Lobo diz: me questionaram que eu disse em uma palestra, que não acredito em cura da dependência química sem Deus. Então me expliquem, espectadores, se ela tem um paciente, recebe um paciente dependente químico, que seja ateu, então ela vai fazer o quê com esta pessoa, já que ela não acredita
em cura da dependência química sem Deus, ela vai pregar para esse paciente, para que ele acredite, venha acreditar em Deus? É isso, doutora Marisa Lobo, que você vai fazer? Também um blog, todos os links estarão embaixo do vídeo, tá legal, gente? Também tem um blog Ideias Canhotas, que também postou o código de ética profissional da psicologia, tá? Do psicólogo. Código de ética profissional do psicólogo. E nele, ele cita alguns trechos deste código que diz que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trabalhará visando promover saúde e qualidade de vida das pessoas e da coletividade e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 1º, trecho C, né? Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalhos dignas e apropriadas à natureza destes serviços, utilizando princípios, conhecimentos e éticas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Ao psicólogo é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quanto ao exercício de suas funções profissionais. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Também fiquei sabendo que, além dela ficar citando isso, não só nessa entrevista, tá? Isso é só um exemplo, dela ficar citando sobre Deus ser o limite da sociedade, que pais sem fé terão filhos sem limites éticos, morais. Ela também andou falando em seu blog, me corrijam se eu estiver errada, por favor, mas ela também ficou divulgando em seu blog sobre cura de homossexuais. De acordo com a minha colega psicóloga, é totalmente antiético ela afirmar cura de homossexuais, visto que homossexual não é uma pessoa doente. Enfim, então o que significa, gente? Estão dizendo que isso seria intolerância religiosa. Então, gente, teve também um deputado aí, Marco Feliciano, que se eu não me engano é pastor Marco Feliciano, que está defendendo a psicóloga. Só que o que ele está usando aqui para defender a psicóloga seria em relação a ela ser contra o kit gay nas escolas. Enfim, mas eu acredito que a questão não seja apenas dela ser contra o kit gay. Não é isso. Está relacionado a ela misturar o profissionalismo dela com religiosidade. É isso o que está sendo abordado, é isso que está sendo questionado, e foi por isso que ela foi chamada ao conselho. Eu vou mostrar a vocês agora imagens do documento que foi da entrevista que ela teve junto ao Conselho de Psicologia, em que ela argumenta que dentro do seu consultório não faz indução religiosa, e é porque realmente não pode fazer, mas reconhece que alguns pacientes a buscam por saber que ela é cristã. Por quê, né? Por que será?
Também argumenta que em consultório não faz tratamento de homossexuais, no caso, reversão da orientação sexual. Relata ter conhecimento da Resolução 001 de 1999, argumenta acreditar que as críticas que recebeu por seus posicionamentos são de representantes de militantes gays e pessoas com preconceito por sua religião. Reforça que para ela é difícil desvincular seu trabalho de sua religião, bem como em suas redes sociais, acredita que tem liberdade de expor sua crença e opiniões, pontua que teria que negar Deus para ser psicóloga, diante da orientação do CRP. Acrescenta que não se considera homofóbica e que foi exposta dessa forma à sociedade por criticar o kit gay defendido pelo CFP. Providências a serem tomadas, né? Ela vai ter um prazo de 15 dias aí para corrigir os seus sites. E a conclusão é que a entrevistada pontua que não irá negar sua religião, pois não consegue ser psicóloga sem ser cristão, visto considerar ser esta a sua identidade. Gente, o ambiente, a sala do psicólogo, é um ambiente que tem que ser neutro. Não pode existir influência religiosa em relação ao psicólogo-paciente. O psicólogo nunca, jamais deverá induzir o paciente à sua religião. O que pode acontecer, assim explica a minha colega que é psicóloga, é que conversando com o paciente e descobrindo que o paciente se sente bem ao frequentar sua religião, não precisa ser religião, o que quer que for, natação, se sente bem fazendo natação, então o psicólogo vai estimular a ele a continuar exercendo aquela atividade, se isto faz bem, quer seja religião, quer seja um esporte, quer seja, enfim, uma viajar, enfim. Mas jamais o psicólogo vai induzir a sua religiosidade em cima do paciente. Nessa entrevista que eu coloquei aí, a primeira, que vocês viram, que está aí na descrição como entrevista ao Jornal do Meio-Dia, você vê claramente como ela mistura totalmente a profissão dela com a fé dela. Isso aí está claro, não tem essa de ser perseguição religiosa, gente. Está altamente claro que ela, na entrevista ali, ela não está ali como cristã. Naquela entrevista, ela está como uma profissional. Como está no título, entrevista do Jornal Meio-Dia, com psicóloga Maria Lobo. Não é com a cristã Maria Lobo, com a mãe de família Maria Lobo. Ali ela está sendo representada como uma profissional e por isso ela deve se comportar como tal, não colocando dentro da entrevista assuntos das convicções religiosas que ela tem. Eu acho interessante esse trecho do documento, ela dizendo que é difícil desvincular seu trabalho de sua religião. Gente, como assim é difícil desvincular? Ela não quer desvincular. O problema é esse, ela quer realmente misturar as coisas. Eu não sei como uma pessoa dessa consegue se formar, sinceramente. Então é isso, gente. Eu fico por aqui, enfatizando que isso não é perseguição religiosa ou de grupos de GLBT, tá? Isso é falta de ética que ela está tendo em sua conduta profissional. Se ela vai fazer entrevista, faz palestras, como psicóloga, ela não pode colocar opiniões e foro
de uma coisa que é relacionada à fé dela e não ao que ela aprendeu na faculdade de psicologia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seu comentário aí embaixo. Valeu? Então, beijão. E tchau, tchau.